A gente vai falar sobre as provas de aglutinação, tá? Essas provas de aglutinação, né? Elas vão se basear nessa reação antígeno-anticorpo, a gente avalia essa aglutinação, né? A gente vai ver basicamente as aglutinações em látex. Primeiro passo, quando eu compro, né, comprei meu kit, vou iniciar a minha prova, eu vou identificar o que tem como componente no kit, né? O controle negativo, o controle positivo e a partícula de látex, que também vem aqui, né? Uma bolinha, né, que seria, né, como é que eu faço passo a passo de diluição em cada teste. Aqui mesmo é um print da bula que vem no nosso kit lá de Asmo, né, pra vocês verem que já vem, né, aqui é um pedacinho lá no quadro que tem dessa bula. Então, a gente também vem esse cartão teste, onde em cada pocinho, né, em cada localzinho, a gente vai colocar a amostra e o reagente. Então, aqui um exemplo que tem na bula do ASO, vai ser no número 1, a gente vai colocar 20 microlitros, e aí ele já coloca a quantidade ideal, né, do controle negativo, né, e 20 microlitros do reagente, a gente homogeniza. Depois, no círculo 2, a gente vai botar 20 microlitros do controle positivo e 20 microlitros do reagente. No pocinho de amostra, a gente vai colocar 20 microlitros da amostra do paciente e 20 microlitros do reagente. Lembrando, do reagente é esse látex que vai estar conjugado à estreptolizina O, né, no caso do ASO. E aqui são os controles que já vêm no nosso kit. Lembrando que é controle positivo, vai ser uma amostra que eu sei que vai ter os anticorpos anti-estreptolizina O. Quem vai ser o controle negativo vai ser uma amostra que não tem anticorpos anti-estreptolizina O, e eles já separam, né, essas amostras, já libera comercialmente para a gente ter esses controles. Além disso, né, não só fazer a análise direta da amostra do paciente, a gente pode fazer uma diluiçãozinha para poder ver o título de reação, o quanto, né, reage. Então, a gente pode fazer, lá na bula ele pede, né, a diluição iniciando 1:2, então 1:2, 1:4, 1:8, 16, 32. E aí, em cada diluição, eu vou colocar em um poço diferente. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui 1:2, então eu poderia colocar 1:2 aqui, 1:4 aqui, 1:8 aqui, 1:16. Quanto dessa diluição? 20 microlitros eu vou utilizar no meu teste. Então, o volume final, no mínimo que eu preciso, para calcular o quanto eu vou colocar de soro e o quanto eu vou colocar de reagente aqui, serão 20 microlitros, porque é o quanto eu preciso utilizar no meu teste, tá? Então, essa é a ideia de a gente falar, sempre eu tenho que saber o volume final, porque é quanto eu vou precisar, para depois calcular o quanto de alíquota e o quanto de, né, reagente que a gente vai utilizar, que é o que a gente, né, falou nas aulas passadas sobre essa questão de diluição. Por isso que é importante a gente saber, aprender a calcular a diluição para poder entender. Mesma coisa o fator reumatoide, que a gente aprendeu sobre ele hoje, né, que são esses anticorpos, né, anti-IgG humana. Também vai utilizar a partícula de látex, só que o que vai diferenciar na partícula de látex, a gente vai ter conjugado não mais estreptolizina O, mas agora anticorpos, né, da classe IgG humana, para a gente poder ver se o indivíduo tem IgM que se liga a esse IgG. Mesma quantidade que coloca 20 microlitros das amostras, né, e 20 microlitros do reagente. Tá? Pode-se fazer também em quadros de diluição semi-quantitativa para poder avaliar, né, o título da reação, o quanto ainda o paciente está positivo. Tá? Isso sempre em cada pocinho desse homogeneizado. Também outro teste eu posso quantificar a proteína C reativa, né? Fazer um PCR, né, em provas de aglutinação, e aí a gente vai avaliar, né, positividade, né, e negatividade de aglutinação. Tá? Então, essa imagem aqui mostra mais ou menos, né, essa imagem, esse GIF, né, coloquei aqui, né, né, ali foram os reagentes, e agora ele está colocando as amostras, né, controle positivo, a amostra do paciente, e a gente vai avaliar o quadro de aglutinação. Aqui foi o controle positivo, aqui foi o controle negativo, né? Então, os reagentes, colocou em cada um. Controle, né? Paciente sample, que ele quer dizer, né? A amostra do paciente, seja lá na diluída ou não. Positivo, negativo e control, né?
e positivo e control, né? Controle negativo, controle positivo, a gente vai fazer, né? Vai dar uma homogeneizada, a gente também tem tipo uma paletinha que a gente pode, né, fazer essa homogeneização, e também esses movimentos circulares ajudam, né, a gente fazer a avaliação. Depois, né, a gente vai ver se fez aglutinação, é positiva, que era a amostra do paciente, então o paciente foi positivo para aquela teste de aglutinação, meu controle positivo funcionou e meu controle negativo continua negativo, então não tem aglutinação, é um resultado confiável. Então aqui, por exemplo, é um quadro de aglutinação, vocês podem ver que está formando uns gruminhos aqui, e aqui está todo homogêneo, aqui está todo homogêneo, então isso aqui é o que eu identifico como positivo, a aglutinação, aqui negativo, sem aglutinação, e aqui também negativo, sem aglutinação. Então, agora eu quero que vocês me digam, né? Quem está positivo, deixa eu abrir um pouquinho mais o slide. Quem está positivo em cada quadro. Então, a gente tem aqui em A, tá? B e C. Em A, no poço 1, existe aglutinação ou não? É positivo ou não esse 1 aqui? Sinceramente, Amanda, eu não tô conseguindo enxergar diferença alguma. Na imagem? Pra mim, a imagem pra mim caiu a é aglutinação. Olha esse daqui, você vê esses aqui diferente desse daqui? Nessa O imagem? 2 e o 3 estão diferentes, sim. Eles estão. O 2 e o 3 eles estão mais esbranquiçados no centro. Mas não é só o esbranquiçado no centro, a gente tem que ver a formação desses gruminhos aqui. Né? Aqui eu já estou dando spoiler, né? Esse cartão aqui, todo mundo é positivo, tá? Alguém falou aí, eu não consegui ouvir, interrompeu. Na imagem não tá conseguindo ver gruminho, só a cor. Um tá mais cinza e os outros dois estão mais branquinhos. Não, mas não é em relação assim. Vocês não conseguem visualizar muito bem que existe, por exemplo, aqui que tem uns gruminhos aqui? Não, Amanda, mesmo dando zoom na imagem, não dá pra perceber. Então, sorry. Eu acho que é a borda, Amanda, que você está falando? Esses É gruminhos isso, é a na borda aqui. É isso, é na borda. Ah, tá. Sim, sim. Vocês não conseguem visualizar essa borda com esses O 2, gruminhos? o Não? 2 eu consigo ver. Isso. Será que é isso mesmo que eu tô vendo? Essa borda mais esbranquiçada? É, certinho, né? Ah, tá. Seriam os gruminhos. Claro que, olhando não na foto, a gente vê. Então, aqui é a característica de uma reação positiva. Aqui você não vê esses grumos, você vê todo homogêneo, né? Nesse 3 aqui. Então, aqui eu digo que realmente é negativo. No 1, realmente é um quadro de confundimento. Aqui, pela imagem, a gente não tem como ter tanta certeza se é positivo ou negativo, porque parece que aqui na borda ele está começando a aparecer os quadros de aglutinação. Mas parece. Então, é uma foto. Então, dentre essas imagens, né? Eu tenho certeza que aqui é positivo, porque a gente vê esses grumos aqui. E nessa imagem aqui, né, a gente não tem esses grumos formando. A gente vê realmente tudo bem homogêneo. O líquido bastante homogêneo. E aqui realmente é negativo. O 1 a gente colocaria aqui como interrogação, tá? Vocês não estão tão errados, não. Eu só queria que vocês pelo menos visualizassem o que tem aqui em 2, né? Que é esse gruminho iniciando aqui, formando essa aglutinação. Ficou mais claro? Ah, tá, tudo bem. Vamos lá. Então, em B aqui, esse 1 aqui, vocês diriam que era positivo ou negativo? Negativo, não tá aglutinando. Isso. O 2, Também não. Ah, essa imagem tá mais clara que O 3, tem sim. uns pontinhos em volta. aí o 3 a gente já vê realmente muito bem feita nessa reação de aglutinação. E nessa imagem, nessa terceira imagem, 1, 2, Todos estão. Todos estão estão. positivos. Todos estão positivos. Então aqui é uma reação. Então, nesse caso aqui de dúvida, né? O que a gente faria? Refaria, né, aquele controle junto com a amostra, ou faria mais esse movimento aqui, né, de homogeneizar ou utilizar não só esse movimento, né, de
rodar, né, ou, né, com muito cuidado para que o que tem nesse pocinho não invadiu o outro, tá? E refazer para poder ter certeza se é uma aglutinação ou não, porque realmente aquele um ali gera dúvida. Ai, meu Deus, o slide travou. Então, fazer, né, esse movimento, né, ou utilizar a própria, né, paletinha ou a ponteira que a gente utiliza para colocar as amostras, a gente pode utilizar também para fazer a homogeneização, para ter certeza que aquilo ali ou é realmente positivo ou é realmente negativo, tá? Outro teste rápido de reação imunológica que a gente viu é a imunocromatografia, né? Ela vai ser, né? Eu vou ter um local onde a gente vai ter a cromatografia, e aí o que a gente faria lá na aula prática, né? Que seria o teste rápido para HIV 1 e 2, tá? A gente vai ter alguns componentes, né? Aqui tem sempre, a gente tem que ter isso, aí eu sempre bato com vocês em prática. A gente tem que sempre ler a bulinha lá do kit, porque às vezes é o mesmo teste, mas de fabricante diferente, pode ter alguma variação, então a gente tem que sempre ler para ter certeza. Vem com essa saboneteirinha, né, que vai ter a região cromatográfica para poder fazer análise dentro do pacote com a sílica. A gente vai ter, né, o captador de amostra desse paciente. No caso do HIV-1, a gente usa sangue total, nos outros a gente usava soro. O diluente, né, e algo para a gente fazer, né, a punção digital, né, a punção lá no dedo do paciente para poder coletar. Então, faz ali a punção digital, coleta cerca de 10 microlitros, né, com, né, esse tubinho lá no dedo, bota a amostra na região, depois 2 gotas do diluente, né, esse aqui, que dá cerca de 70 microlitros, e a gente vai esperar, né, entre 15 a 30 minutos para poder ter certeza da reação. Não mais que 30, não menos que 15, né, para poder, mesmo que a reação dê fraquinha ali no início, a gente tem que ter certeza dentro dos 15 minutos para poder, né, ver esse teste rápido. Então aí, vocês, né, deu esses resultados no momento que a gente fez, né, essa cromatografia. Aí eu vou perguntar se vão me dizer se o teste é válido, se não é válido, se é positivo, se é negativo, e vamos explicar por quê, tá? Em um, né, positivo, negativo, válido, não válido, esse um aqui. Positivo e válido. Isso. Por que positivo e válido? Porque o controle quer dizer que a fita funcionou perfeitamente. E o segundo é que realmente dê reagente ao que se quer pesquisar, né? No caso aí, o HIV. Isso. Perfeito. Tá? Nesse caso aqui, positivo, negativo, válido, não válido. Negativo e válido. Isso. E 3, Deu erro. deu erro, assim como no 4, que também deu erro. Então, esses dois aqui não são testes válidos aqui. A gente tem que observar sempre esse controle. O controle não funcionou, não é um teste válido, né? A gente só valida o teste quando os controles estão aqui. Mesma coisa aqui, são fotos, né? Vocês podem ver aqui. Aqui é um outro fabricante que eu achei imagens na internet, que no mesmo local que a gente coloca a amostra, coloca o diluente, tá?
é diferente desse do, se eu não me engano, esse daqui é o da Bioclean, que é o que a gente utiliza lá na Unime também. Então aqui a gente pode observar, né, os dois, né, negativos, né, e aqui somente aqui um quadro de positividade do paciente que a gente vê, né, as duas faixinhas. A imagem não está tão boa, mas a gente vê uma sombra aqui curtinha, aí aqui seria o paciente com dúvida, que a gente ia refazer o teste desse paciente aqui, por exemplo. A gente pode também fazer, né, codificação do hormônio beta-HCG, né, nesses testes rápidos de imunocromatografia, podem ser utilizados, né, e parte do mesmo princípio, né. E a gente pode utilizar essas fitinhas tanto em amostra de urina quanto em amostra de soro, né. Vai ter, né, a marca de máximo, então a gente tem que atingir, né, o máximo, né, não ultrapassar e não menos que isso, para que meu teste seja feito da forma ideal, e a mesma interpretação, né, de positividade, né, negatividade ou validade, né, a partir daí. Então, vamos lá, né, nos testes aqui. Esse aqui, qual é o resultado desse indivíduo? Positivo. Isso, Vai ser mamãe. positivíssimo, né? Vai ser mamãe aqui, tá? Nesse caso aqui, Negativo. negativo. E nesse caso, o que é que vocês fariam nessa situação? Fazer de novo, né? Porque tem uma manchinha, mas não tá. Isso. A gente não tem, né, certeza desse teste aqui. A ideia é que refaça. Lembrando que a amostra ideal é a primeira urina da manhã, urina mais concentrada. Então, às vezes a amostra não foi uma amostra ideal. Tudo isso tem que ser validado e avaliado. E nesse terceiro caso, não reagindo em nenhuma das duas fitas, seria um teste, né, inválido. Também teria que refazer, né, utilizar outro. Isso pode ser problema de validade, né, alguns problemas que pode estar associado ao teste. Ou o indivíduo que ultrapassou, né, a marca do máximo ali. Ok? Dúvidas, perguntas? Dúvidas não somente desses assuntos, algumas coisas, né, que estejam Como em é, dúvida. qual é o processo de tipagem sanguínea em gel? Eu fiquei com dúvida. Ah, pronto. Tá? Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui, porque fica mais fácil eu mostrar em imagem. Porque eu procurei em vídeo, só tinha em espanhol, e aí tinha um monte de termo técnico que em espanhol eu não entendi nada. Vídeo? Eu não, quer dizer, eu nem montei a aula de tipagem em gel. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que eu mostro. Professora, Oi, pode falar? a senhora vai falar do diagnóstico em gel, né? Foi. Eu também não achei, não. Fiquei muito na dúvida. Não entendi muito bem, não. Como era. Professora, outra coisa. Depois das provas, a gente ainda vai ter aula prática, né? Isso. Presencial ou não presencial. Aí depende do. Como é que eu posso dizer? Do que vai acontecer na nossa vida daqui para frente. Com certeza. Eu, infelizmente, ainda prefiro ficar em casa, porque o número de casos só tá aumentando, né? Então, é mais fácil. É mais protegido. Com certeza. Não quero arriscar minha vida nem dos meus pais, não, professora, saindo de casa. É verdade. Eu achei aqui uma imagem que eu consigo. Amanda, Oi. você Pode dividiu falar, essa aula de hoje em quantas partes? Ó, primeira parte foi a de imuno, doenças autoimunes. A segunda, doenças alérgicas. E o terceiro agora foi a da aula prática.
Aí eu vou É porque colocar. minha internet caiu. Acho que na parte de alergia você separou só como alergia, tanto as doenças no Isso, diagnóstico, não foi? isso, Pronto, isso. tá certo então. Aí Obrigada. vai ter o vídeo lá separadinho. Eu vou separar os outros que eu acabei colocando junto, aí às vezes é ruim quando vocês querem pegar só um pedacinho, né? Acaba Ali, avaliando. professora. Como? Eu também tô com o mesmo problema, a internet está caindo toda hora, até mudei de aparelho e tudo, mas está caindo. Mas aí não tem problema não, como está gravando, é justamente para esses problemas que podem acontecer, né? Sim. Aí eu só não posso esquecer de gravar, às vezes. Por isso que na aula prática eu esqueci o iniciozinho, aí eu refalei para poder gravar aqui, tá? Professora, eu tenho uma dúvida Oi. sobre a Pode. data. Tipo assim, todo semestre, quando o semestre acaba, o AVA fecha e a gente não tem mais acesso a ele. Se fecha no AVA, a gente vai perder o acesso a todas essas aulas. Como é que a gente vai fazer pra, tipo, pelo menos quando assistir outras aulas, quando a senhora